Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, na continuidade, fazendo um breve comentário a respeito do livro de 1 Coríntios, do capítulo 15, a partir aqui do versículo 29. Diz assim: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, o apóstolo Paulo, defendendo ainda a ressurreição de Cristo e que a igreja de Cristo vai ressuscitar, ele vem aqui a falar uma expressão que é absolutamente de difícil interpretação. É uma das coisas mais difíceis da Escritura para se interpretar dentro de um contexto teológico. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela tem alguns princípios, né, que tem uma parte da teologia chamada hermenêutica, que ela parte então de um princípio que um texto, um único texto que fala de um assunto, ele não está, na verdade, trazendo algo absolutamente concreto. Mas um princípio da hermenêutica é que a própria Bíblia se explica e que eu vou encontrar um conjunto de versículos que fomentam e firmam para mim verdades absolutas. Ah, com certeza. E existe na lei um dito que diz assim, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Isso é uma forma de falar esse princípio da hermenêutica que eu acabei de dizer. Então vão ter 2, 3, 4, 5 passagens que reforçam uma verdade. Bom, se eu tiver um texto que afirma alguma coisa, isso não significa que isso é uma norma, né? Uma lei, um mandamento, algo que tem que ser guardado conforme está escrito ali de uma forma universal. E pode ser, então, que isso seja um complemento e não algo absoluto de uma verdade, mas a verdade está aqui e há esse complemento nesse assunto. E esse complemento deve ser visto como complemento, não como uma regra. E justamente aqui, né, nessa palavra, nós podemos dizer o seguinte, falando aqui, é certo que o batismo, ele, como diz o Senhor Jesus, diz assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele poderia ter dito assim, quem não crer e não for batizado será condenado. Nós vemos que o ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele creu. Então ele é uma comprovação disso que está em Marcos 16. Então, meus queridos, quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que quando uma pessoa crê, ela crê porque ela ouviu a pregação da palavra. A palavra, então, alcançando o seu coração pelo testemunho do Espírito. Na verdade, essa palavra entra no coração, essa pessoa responde crendo naquilo que ele recebeu na pessoa de Cristo. E uma vez crendo, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, porque ele crê com o coração. E absolutamente o que acontece? Há um novo nascimento no interior desse homem e dessa mulher. E o batismo, que é algo externo, que na verdade tem uma simbologia de pegar o velho homem que viveu até aqui, antes de nascer de novo. Eu estou enterrando, submergindo esse velho homem para sair o novo homem segundo Cristo Jesus. Eu estou também me identificando, então, nesse batismo com a morte e a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição está por vir, mas eu estou me levantando para uma nova vida.
Então, falando assim, o batismo ele é uma manifestação externa de algo que aconteceu no interior. Então, há muitas pessoas que tomam banho de água. Isso é verdade. Isso é verdade. Especialmente, às vezes, pais que querem que os seus filhos se batizem muito cedo só porque fazem uma oração na mesa e estão acostumados a cantar música evangélica, porque é só isso que eles ouvem. Mas vamos dar a oportunidade para ele fazer a própria escolha, ver se ele vai querer Jesus. A verdade, meus queridos, então, é que podemos dizer assim, será que isso era um costume dos coríntios? Será que os coríntios se batizavam por pessoas que já tinham morrido? Bom, se os coríntios se batizavam por pessoas que já tinham morrido, pode até ser que isso fosse um costume deles. Pode até ser que isso fosse uma crença deles. O apóstolo Paulo não falou nada contrariando isso, porque ele pode, né? Ele podia ter contrariado, mas não contrariou. Pode ser que fosse um costume. Só que eu vou dizer uma coisa: é um costume errado. Porque, na verdade, se uma pessoa que estivesse viva e ela não invocou Jesus, ela não creu em Jesus, não tem como ela ser salva. Ainda que alguém se batize por ela. Mesmo porque o batismo não é redentivo. O batismo não é redentivo. Então, meus queridos, se os coríntios faziam isso, eles estavam errados. Bom, será que os coríntios faziam isso? Bom, pode até ser que tivesse esse costume, ou quem sabe alguns inventaram isso em cima de uma doutrina. Pode até ser. Eu não estou dizendo que era. Na verdade, aqui nós vamos fazer algumas considerações que é difícil poder afirmar. Mas vamos achar a melhor resposta, pelo menos eu vou falar aquela que eu acredito. Caminhando então. Pode ser então que Paulo tenha usado isso como uma forma de reforçar a ressurreição dos mortos. Por exemplo, quando Paulo chega numa cidade, ele vê a cidade debaixo de idolatria e vê muitos deuses e vê um lugar onde está escrito um lugar vazio ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, aproveitando esse gancho, que era uma coisa da cultura, que podia ser qualquer Deus, ao Deus desconhecido, assim, é esse Deus que eu vim pregar para vocês. O Deus que criou o céu, criou a terra, isso e aquilo, coisa e tal. Ele aproveita um gancho para poder reforçar e falar da verdade de Deus, já que tinha uma porta aberta por ali. Será que o apóstolo Paulo pegou uma porta aberta de algum paganismo, ou de quem sabe de alguma religião, ou de quem sabe do costume de alguns fora da igreja, que os coríntios sabiam, que alguns viveram, que alguns chegaram a fazer, para reforçar, essa crença existe até em tal lugar? Não sei, provavelmente não seria, mas pode até ser que seja. Eu não sei como é que eu vou dizer. Vamos caminhar então? Meus queridos, essa palavra que lemos aqui diz assim, que farão os que se batizam pelos mortos? Pelos mortos. Se batizam pelos mortos. Essa junção entre a palavra batizar e mortos, aqui tem uma preposição no grego. Quando nós vamos no supermercado, nós vamos no hipermercado, hiper. Então você pega a palavra hiper e troca o i pelo u, fica uper. Existe uma palavra grega que é usada aqui como preposição, que é uper, que ela tem alguns significados. No contexto, ela pode, em princípio, ter 3 significados. Ela pode significar em lugar de, por causa e a favor. Então vamos ver como é que ficaria. De outra maneira que farão os que se batizam no lugar dos mortos. Se batizam no lugar, significa no lugar dos mortos. O que farão os que se batizam por causa dos mortos? Ou o que farão os que se batizam a favor dos mortos? Vamos explorar esses 3 contextos. Tá? Então vamos lá. Um primeiro contexto, e eu não estou dizendo que essas coisas são certas, tá? São coisas, até vou dizer o seguinte, parece, eu não olhei todas essas respostas, mas parece que há 36 respostas
para que pudesse ser a resposta correta dessa questão. Algumas delas são tão exageradas ou sem sentido e descontextualizadas que são deixadas de lado. Eu vou falar algumas aqui que eu considero as mais importantes e por último vou falar aquela que eu creio. Bom, falando aqui, uma das crenças, né, é que muitas vezes algumas pessoas que estavam na fé poderiam morrer, e certamente morriam. Mas outros, quem sabe, vivendo num mundo hostil, ainda que era a igreja de Corinto, alguns que se batizavam, né, pouco tempo depois eram mortos. Então, aí vem aqui, de outra maneira que farão os que se batizam no lugar dos mortos. Uma das interpretações para esse texto é que algumas pessoas que viessem a falecer tinham novas pessoas que se batizavam no lugar delas. Então vamos lá, aqueles que se batizam no lugar dos mortos. Só que a palavra aqui, mortos, deveria aqui ser dormem, né? Mas vamos lá. Então, que farão os que se batizam no lugar dos mortos? Então, os mais velhos morrem, ou eles morrem, quem sabe, até um pouco depois do batismo, ou até do batismo, não que estão se batizando, são perseguidos, são mortos, e outros se batizam no lugar deles, completando e dando continuidade à igreja que está na cidade de Corinto. Isso é uma ideia. Eu vou dizer que não acho que está muito certo isso aí, não. Não me testifica muito, não. O que acha você? O que você acha? Bom, meus queridos. Bom, um outro contexto é a palavra significar por causa. Por causa. Então é o seguinte, uma pessoa evangelizou muita gente, orou, chorou, clamou, pregou e morre. E depois, o fruto do seu trabalho, as pessoas olhando o fruto do seu trabalho, ou sendo tocadas, ou já, quem sabe, meio encaminhadas, né, para a fé, acabam se convertendo, ou acabam vindo para a igreja. Então seria assim, vamos ler aqui. Como é que seria esse aqui? Opa, mudou o lugar aqui. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Olha, eu vou dizer que eu já vi pessoas, né? Vou dizer uma coisa, já vi pessoas que disseram assim, essa pessoa orou uma vida inteira por mim. Jejuou, minha mãe jejuou por mim, orou por mim. E agora eu quero até, estou me batizando até com um coração assim, me lembrando de todas as orações, de tudo que ela fez, eu desprezei, eu quero me batizar para honrar o serviço de tal pessoa. Olha, essa aí pode até ser mais ou menos, por causa dos mortos. Vamos lá. Bom, meus queridos, a terceira coisa que falamos é assim, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Bom, uma pessoa, isso é um contexto do cristianismo, né? Um catecúmeno. Um catecúmeno é uma pessoa iniciada, sendo preparada para se batizar. Ela está sendo ensinada para se batizar. Então, uma das crenças é que quando uma pessoa estava sendo ensinada, ela estava de coração aberto, ela estava caminhando para ser batizada. Mas ela, nesse meio caminho, antes de ser batizada, ela morre. Ela era um catecúmeno, né? Então, um iniciado ali, não de coisas de filosofia, né? De gnosticismo, mas uma pessoa que estava aberta ao evangelho, estava aprendendo e não deu tempo de ser batizado. Bom, o que se faria? O que se diria como interpretação? Que uma pessoa faria o batismo em favor dessa pessoa. Então, como assim?
ela se batizaria no lugar da pessoa, porque a pessoa queria se batizar. O que eu vou dizer? Bom, meus queridos, se isso era praticado, se isso é aceito, isso também não tem nada a ver com a fé, isso é uma heresia. Mas pode ser, né? Às vezes as igrejas têm coisas, e aquele tempo a igreja estava começando, o apóstolo Paulo passou por lá, ficou um tempo lá, mas ele se afastou, chegou outros mestres, outros ensinadores, e estavam ensinando, então até que a ressurreição da carne não existia, vá lá, o que pudesse ter ensinado, né? Mas eu quero, para terminar aqui, eu quero falar o que eu acredito. Eu não sou o dono da verdade, você pode não concordar comigo. Também essa palavra aqui, ela está na Bíblia, mas eu vou falar o que eu acredito. Em Lucas 12:50, a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus disse assim, olha, eu vim trazer fogo à terra. E o que eu mais quero se já está aceso? Na verdade, importa que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que se cumpra. Bom, Jesus já tinha sido batizado nas águas por João Batista, nesse período quando ele falou isso. E se você for procurar no contexto teológico, esse contexto, esse batismo que Jesus estava falando que ele ia receber, era, na verdade, os sofrimentos que estavam por vir. Uma série de sofrimentos. E ele sabia o que estava por vir. E ele, como quem, querendo cumprir a sua missão, ele tinha uma vontade que isso chegasse, mas tinha que cumprir o tempo. Então, a palavra batismo, normalmente, ela significa imergir. Então, eu posso imergir, uma pessoa pode ser, quando aceita Jesus, ela é batizada no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo. Ela é imersa dentro do corpo de Cristo. Uma pessoa que se converte aqui dentro, então, na parte de fora, ela é imergida dentro de uma água por um ser humano, né, por um ministro. Ela é batizada nas águas. Mas, meus queridos, existe o batismo do Espírito Santo, mas aqui seria o batismo que Jesus está falando aqui. Essa palavra batismo, com toda certeza, significa perseguição, sofrimentos, dificuldades, lutas. É isso que significa. Esse batismo que ele queria ser batizado é este batismo. Então, falando assim, eu quero dizer que essa palavra aqui seria assim, de outra maneira, é o que eu acredito. Eu não sou dono da verdade. De outra maneira que farão os que se batizam, aqueles que sofrem, padecem, deixam suas casas, são apedrejados, são caluniados, passam fome, passam frio, perigos e perigos e perigos, solidão, dificuldades. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, ou seja, aqueles que sofrem e sofrem muito para levar o evangelho àqueles que são pecadores, que estão mortos nos seus pecados. Porque quem é que está morto? Quem está morto está morto em pecado. Aí diz assim, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Para que existe tanto sofrimento na evangelização? Para que jejuar? Para que orar? Para que ir em lugares difíceis? Para que fazer missões? Aí diz assim, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que eles sofrem tanto pelos mortos? E eu vou dizer que penso isso pela continuidade também, porque o contexto de uma palavra é muito importante. Paulo fala daqueles que se batizam pelos mortos e ele continua no 30 e diz assim, por que estamos nós também a toda hora em perigo? Está falando dos sofrimentos dele. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. E olha o que ele vai dizer. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas. Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Bom, meus queridos, a minha opinião é essa, que assim como Jesus tinha em Lucas 12:50 um batismo que ele tinha que ser batizado,
E se você for buscar dentro de um contexto teológico, dentro de comentaristas, você vai ver que esse batismo é uma série de sofrimentos que ele ia passar. Se batizar pelos mortos está fazendo uma alusão de todos aqueles que, falando que se imergiram como que num fogo de tribulações, que o batismo pode ser na água, esse aqui seria o batismo estando num fogo ardente de tribulações, para levar o evangelho, para pregar a palavra, para poder levar a carga, o peso. Por que fazem isso por pessoas tentando levar esses pecadores que estão mortos nos seus pecados a Cristo, se não adianta nada se eles não vão ressuscitar? E por que eu combati com feras? E o que me adianta passar toda hora perigos, né, de ser atacado, presos, açoitado? Para que eu estou fazendo tudo isso se os mortos não ressuscitam? Essa é a minha opinião. Que o Senhor conceda a ti a graça de poder também ter uma convicção. Embora quero te dizer uma coisa para ti. Isso aqui, ainda que você pense diferente, não vai mudar verdades absolutas maiores num único ponto de grande dificuldade de interpretação. Que Deus te abençoe.